podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. Hoje trazemos um artigo de Patrícia Basílio sobre como dispositivos eletrônicos têm potencial para elevar a autoestima e ajudar no desenvolvimento de crianças e adolescentes quando utilizados na medida certa. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. As telas fazem parte do dia a dia do cientista de computação Yuri César Kalimann. Desde criança, aos 27 anos, o nativo digital utiliza o computador, smartphone, videogames, não só para o trabalho e entretenimento, mas também para fazer acompanhamentos de saúde e desenvolver soluções para melhorar a qualidade de vida de pessoas com mobilidade reduzida, grupo em que ele próprio está inserido. O jovem que sempre gostou de jogos, de estratégia e de aventura, adotou os games como ferramenta de terapia multidisciplinar. Nas sessões de fisioterapia, ele utiliza desde jogos de tabuleiro a videogames, com sensores de movimento que simulam esportes em grupo, como tênis e golfe. Yuri tem distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença genética incapacitante que causa degeneração progressiva dos músculos e desde os 8 anos faz uso de cadeira de rodas para se locomover. Sua história é um exemplo de que a paixão pela tecnologia e a consciência digital somam fatores positivos para o desenvolvimento. Camila, a partir desse exemplo que a Patrícia trouxe, com relação ao Yuri, a gente já tem estudos que mostrem algum benefício dessa chamada terapia gamificada? Temos sim, Laura. Uma revisão sistemática publicada em janeiro de 2022 no site Frontiers aponta que consoles comerciais como Nintendo Wii e Microsoft Xbox são utilizados com frequência porque podem rastrear e registrar os movimentos dos pacientes durante o jogo. Produtos desenvolvidos especificamente para reabilitação, como um game que permite à criança visualizar a sua própria imagem por meio de um avatar, têm capacidade de ativar o sistema de neurônios espelho, que é ligado à visão e ao movimento, como destaca a própria publicação científica. O artigo, no entanto, revela que a maioria dos estudos sobre a tecnologia de jogos disponíveis para a reabilitação de pacientes pediátricos pertence a pesquisas de viabilidade ou pilotos com amostras pequenas, poucas sessões e metodologia pouco estruturada, ou seja, a tendência ainda está no começo. No campo das doenças raras, está ainda mais incipiente. Reforçando esse dado, o próprio estudo fala que há uma série de áreas de aplicação da neurologia pediátrica dificilmente abordadas nos estudos revisados, como é o caso das doenças raras. Para cerca de 95% das condições crônicas, a neuroreabilitação é um tratamento de suporte convincente de longa duração. E a esse respeito, as tecnologias emergentes poderiam fornecer dados mais precisos a partir de análises de vídeo ou sensores vestíveis. Salmo Raskin, que é geneticista e pediátrica, acrescenta que a gamificação no tratamento de crianças com doenças raras é positiva, mas ainda é pouco usada no Brasil, principalmente em centros médicos afastados de grandes metrópoles, universidades e redes de apoio. Ele conta que teve um paciente que não conseguia falar e se comunicava por meio de ícones e desenhos do smartphone e do tablet. Existem diversos aplicativos que estimulam e facilitam a comunicação da criança com o mundo. Desde a década de 90, controlar o tempo despendido em frente às telas nem sempre foi fácil para os usuários e tende a ser cada vez mais desafiador para as crianças que já nascem imersas em plataformas digitais. Por isso é importante que haja regras para a utilização dessas ferramentas. Jonas, já existe algum consenso nesse sentido de determinar esse equilíbrio, garantindo os benefícios, como no caso que a gente trouxe aqui? Bom, Laura, no caso de Yuri, por exemplo, o uso sempre foi limitado no ambiente doméstico. Ele conta que quando era mais novo, a mãe dele mandava ele desligar o computador e ir dormir. Ela sempre acompanhou de perto o tempo que ele ficava conectado. Hoje ele entende que ele precisa do computador para trabalhar e estudar, e ele tem consciência sobre a necessidade de descansar. Não existe receita pronta. Embora a adolescência seja considerada a faixa etária mais suscetível ao vício por aparelhos eletrônicos, Raskin afirma também que os jovens têm mais facilidade e maturidade para compreender os limites quando orientados pela família. De acordo com o especialista e CEO da Genética Laboratórios, os pais não podem liberar tudo. Crianças com doenças raras podem se divertir, relaxar e se sentir incluídas na sociedade com o avanço da digitalização, mas tudo na vida tem que ter a dose certa. A coordenadora do Grupo de Saúde Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, Evelyn Eisenstein, faz um alerta.
O uso excessivo de eletrônicos pode prejudicar o desenvolvimento das crianças e causar desde doenças oftalmológicas a distúrbios comportamentais, como ansiedade, depressão e transtorno do sono. Ela afirma que as regras precisam ser determinadas. Não é possível deixar as crianças andarem de bicicleta sem olhar para frente, tampouco abandoná-las sozinhas no meio da rua. Por isso, é necessário trabalhar na regulamentação do uso de telas. A pediatra acrescenta que existe uma linha tênue entre os benefícios e os prejuízos das telas para crianças com doenças raras. Sem a supervisão dos pais, a tecnologia pode prejudicar o desenvolvimento motor e cognitivo na infância. Sob orientação médica e familiar, porém, videogames e computadores têm potencial para aumentar a autoestima dos pacientes, apoiar sessões de fisioterapia e funcionar como plataforma de educação e trabalho à distância. Para orientar as famílias, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, elaborou recomendações gerais para o uso de tecnologias por crianças e pré-adolescentes. Segundo a agência, bebês com menos de 12 meses de vida não devem utilizar dispositivos eletrônicos. Crianças de 1 a 5 anos não podem ficar paradas em frente às telas por mais de 1 hora porque precisam interagir e se movimentar. A sugestão para crianças de 6 a 11 anos é de 1 hora a 1 hora e meia, contanto que elas tenham terminado as tarefas escolares e o conteúdo reproduzido seja avaliado por um responsável. Por fim, pré-adolescentes de 11 a 13 anos podem ter até 2 horas de smartphone, TV, computador e videogame. É importante que a família continue avaliando o conteúdo e explique o conceito de equilíbrio de atividades. A pesquisa TIC Kids Online Brasil 2022, realizada com 2.604 crianças e adolescentes brasileiros pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, mostra que 86% dos pequenos e jovens usuários de internet no país têm perfil nas redes sociais. 87% desse público também ouve música e 82% assiste a vídeos, filmes e séries pela internet. O estudo mostrou ainda que 9% das crianças e adolescentes enviam mensagens instantâneas e 58% jogam online com outras pessoas. Além do foco em entretenimento, a pesquisa aponta que 34% dos entrevistados procuraram informações sobre bem-estar e qualidade de vida nos 12 meses anteriores ao estudo, realizado entre junho e outubro de 2022. Para 39% desses usuários, a internet os ajudou a lidar melhor com o problema de saúde. E agora falamos sobre transformação digital na saúde no nosso momento oferecido pela InterSystems. Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems. Começamos mais um momento Transformação Digital aqui no podcast Technology Review Brasil. Esta é uma parceria com a InterSystems, em que falamos sobre saúde digital e a busca por interoperabilidade de dados no setor. Nos podcasts anteriores, abordamos a atual estratégia do Ministério da Saúde, desafios e oportunidades trazidos pela troca de informação em saúde no Brasil. Nesse momento, a secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, e a diretora de saúde da InterSystems, Tereza Saqueta, comentam sobre o futuro da CEIDIGE, a recém-criada Secretaria de Informação e Saúde Digital vinculada ao Ministério da Saúde, e o impacto que as ações trarão para a transformação digital na saúde brasileira. Uma agenda extensa, né? Muita coisa para acontecer. Eu queria fazer uma última pergunta aqui. Primeiro que a criação da secretaria eu vejo como um marco, né, na saúde digital no Brasil. Acho que é o pontapé de muita coisa que vai acabar surgindo através da secretaria. Como é que vocês estão imaginando o futuro do trabalho da secretaria, né? Tentando fazer um trabalho, um processo aí de talvez futurologia. Como é que você gostaria de ver a saúde digital nos próximos 5, 10 anos? O que vocês estão imaginando através do trabalho da secretaria? Olha, eu gostaria muito de ver efetivamente a interoperabilidade de sistemas concretizada, né? A gente poder ter no nível informacional, computacional e nas diferentes dimensões que o sistema tem, realmente a transformação digital efetivada, né? Desde o prontuário eletrônico, a prescrição eletrônica, o rastreamento, desde todo o processamento dos medicamentos até a entrega para o usuário, a gente ter a telesaúde fortalecida, né, um modelo de cuidado híbrido, mas num procedimento de continuidade da linha do cuidado, de continuidade do cuidado
individual ao paciente também, né? E a força de trabalho fortalecida, o sistema formador também atualizado, alinhado e antenado com todo esse processo, né? Enfim, bom, sonhar é de graça, né? Mas legal. Vamos tentar construir. Fantástico. Tereza, você gostaria de fazer alguma última pergunta? Só agradecer. Já acho que a gente teve conteúdo aqui, um monte de coisa nova. Muito obrigada, Estela. Olha, muito obrigada, não só pela participação por aqui, mas por toda a sua dedicação. Assim, você é uma grande realizadora. Eu tenho uma profunda admiração por você. Muito obrigada. A admiração é recíproca. Você sabe que eu também admiro muito sua trajetória e de uma amizade antiga que temos. E muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade, por uma escuta tão qualificada como a que vocês trazem, né? Perguntas realmente que nos dão a oportunidade de mostrar o que a gente está fazendo. E isso é fantástico e muito valioso para nós, porque às vezes a gente mergulha no trabalho, o trabalho é muito intenso, é desafiador, é difícil, e às vezes a gente peca na hora de dedicar o tempo necessário e a energia para comunicar. Que a comunicação é fundamental, porque nada disso a gente pode fazer sozinho, a gente precisa fazer juntos. E aí, para fazer juntos, a gente precisa contar quais são os planos, né? Então, muito obrigada por esse espaço tão qualificado e parabéns pelo trabalho de vocês também. Este foi o último Momento Transformação Digital, com a participação da Secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad. Nos próximos, vamos continuar a falar sobre o tema, com a participação de Arnaldo Passafini, médico, diretor superintendente da FESP, Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, e diretor executivo da Interol, e também Tereza Saqueta, médica e diretora de saúde da InterSystems. Semana que vem a gente continua essa conversa e esse foi o nosso Momento Transformação Digital na Saúde, oferecido pela InterSystems. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje a gente tem o prazer de entrevistar aqui no podcast o Dr. Salmo Raskin, que é geneticista, doutor em genética pela Universidade Federal do Paraná, diretor do Centro de Aconselhamento Laboratório de Genética em Curitiba e presidente de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria e diretor científico da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Bem-vindo, Dr. Salmo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, eu queria te perguntar quais são, né, na sua opinião, os ganhos da gamificação no tratamento das crianças com doenças raras? Realmente as doenças raras passaram a ter uma importância maior agora na sociedade. Dar importância maior às doenças raras é sinônimo de que a sociedade está evoluindo. Porque quando a sociedade consegue diminuir a mortalidade e a morbidade por doenças que são mais facilmente controláveis, doenças que dependem de vacinação, de saneamento básico, de alimentação correta, quando a sociedade começa a diminuir a mortalidade e morbidade por essas causas, vem à tona com frequência maior a mortalidade e a morbidade por doenças raras. Isso já aconteceu nos países desenvolvidos há muitos anos, e agora começa a acontecer aqui no Brasil também, de modo que começa a se tornar importante realmente o tratamento para essas doenças raras. Estão surgindo realmente cada vez mais modalidades de tratamentos também para quem tem uma doença rara, porque, como eu costumo dizer, a pessoa e a família não escolhe a doença que vai ter, não escolhe, eu vou ter uma doença frequente, eu vou ter uma doença rara. E para quem tem aquela doença na família, aquela é a doença mais frequente do mundo. Então, e também a pessoa e a família não têm culpa de ter uma doença rara, que às vezes tem tratamentos complexos e caros. O importante é que eles possam ter acesso a esses tratamentos, e aí essa novidade que surgiu agora vem de encontro à possibilidade de você
corrigir o material genético. 80% das doenças raras são genéticas, né? Então, quando você fala de doenças raras, quase que você está falando de doença genética. Bom, e a doença é genética justamente porque tem algum errinho lá no material genético da pessoa. E você conseguir corrigir esse errinho é algo que há 10, 20 anos atrás a gente nem sonhava, pois não é que isso está acontecendo nesse momento. Perfeito, Dr. Salmo. Agora, até para a gente entender, você já trouxe a questão da aplicação desses games, né, aqui na realidade brasileira, mas como que a gente pode fazer para dosar essa questão do uso dos aparelhos eletrônicos, né, do benefício do uso, para que os prejuízos não ultrapassem assim, os ganhos que esses pacientes podem ter? Realmente não existe uma fórmula mágica, né? Essa que é a verdade, né? Porque o uso dos games e dos aparelhos eletrônicos podem ser, em certas situações, muito úteis para quem tem uma doença rara. E, em excesso, ou no momento errado, ou de forma errada, podem ser muito prejudiciais. Então, o mais importante, eu acho, é que os pais possam estar mais alertas a essa questão, que eles saibam, né, que existe malefícios e benefícios no uso da internet e no uso dos games, e que eles terão que usar um certo bom senso, né? Para a criança que não tem nenhum problema de saúde, o excesso, né, de uso pode fazer com que ela se desconecte um pouco do mundo real, que ela não preste atenção nas coisas que realmente importam em torno dela, e para que ela se desligue do convívio familiar. E isso, obviamente, só pode trazer prejuízos. Então, é neste ponto que os pais devem ficar atentos, e os pais também não devem colaborar com essa situação, porque às vezes a criança usa a internet e esses jogos da maneira excessiva porque simplesmente está imitando os pais. Então, se os pais estão fazendo isso, ela acha que é, no mínimo, não inadequado e repete o procedimento. Então, a primeira coisa que os pais precisam fazer é eles mesmos estarem atentos a não fazerem isso no ambiente familiar de maneira exagerada. Priorizarem o contato pessoal com a família e com os filhos a ficarem conectados aí com a internet e com os games, né? E depois prestarem atenção se os filhos não estão ficando literalmente viciados neste contato via internet. E, doutor Salmo, existe, né, algum critério, algum grupo de doenças, né? A gente tá falando aqui de doenças raras que podem ser mais beneficiadas no uso dessa gamificação do tratamento? Existe, porque as crianças que têm um atraso no desenvolvimento cognitivo ou um déficit de atenção ou hiperatividade são crianças que precisam aprender a concentrar o seu foco em algo para colocar toda a energia de aprendizado naquele foco. Nesse sentido, esses tipos de aparelhos podem ser benéficos para essas pessoas se forem usados, claro, de maneira adequada e com orientação, neste caso, até de médicos, né? Porque também uma pessoa que tem déficit de atenção, se você usar errado esses equipamentos, pode piorar até o déficit de atenção da pessoa. Mas se você usá-los de maneira adequada, pode ajudar a fazer um treinamento comportamental para que elas entendam como que elas devem proceder para conseguir canalizar um pouco melhor as atividades num foco só. Legal, doutor Salmo. Agora, até voltando um pouco na questão que você trouxe da importância dos pais, né, em todo esse processo de orientação, enfim, de exemplo para os filhos, como que você acha que esses pais poderiam ser orientados até na questão de saber quais games já existem, qual o melhor game para cada tipo de tratamento, se orientar com relação às oportunidades, o que existe hoje para que isso possa ser utilizado da forma adequada? Talvez o maior desafio que você colocou agora, né? Porque onde que os pais vão buscar essa informação? Essa informação, num país como o Brasil, ela é escassa
E mais do que isso, hoje em dia nós ainda temos o problema de se a informação é fiel, se a informação é verdadeira, se a informação tem base científica, né? Então, realmente admito que é um desafio muito grande, talvez o maior, né? Eu acho que os pais têm que procurar os profissionais, e se não for possível procurar diretamente o profissional, seja lá por que motivo for, então procurar os sites das sociedades de especialidade médica. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem em seu site conteúdos especificamente visando esse tipo de orientação. E tem profissionais lá que são treinados e habilitados para poder treinar, inclusive, pessoas leigas em relação a isso. Então, eu acho que uma boa dica para essa questão seria procurar no site, ou mesmo no site fazer contato com especialistas da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente trouxe bastante, a gente discute muito doença rara aqui, mas agora trazendo exatamente esse olhar, né? Como o mundo digital ele pode justamente ampliar as opções terapêuticas para essas crianças, né? Que a gente está falando. E a gente quer agradecer a sua participação no nosso podcast, Dr. Salmo. Foi muito legal trazer justamente essa visão do digital e uma inovação para além do que a gente discute muito de terapia, né? De terapia gênica, de possibilidades de uso de CRISPR, mas agora uma nova visão dessa terapêutica para esses pacientes. É verdade, é um assunto novo, todos nós estamos aprendendo ainda com ele, mas o importante é vocês darem essa oportunidade para trazer à tona o assunto de uma maneira tranquila, sem nenhuma censura, apenas entender que se você usar de determinada maneira pode ser benéfico e de outra pode ser maléfico. Então, parabéns pela abertura que vocês estão dando para esse tema, que cada vez será mais importante. Esse foi mais um episódio do podcast de Health da MIT Technology Review Brasil. Se você ainda não conhece os nossos artigos, vai lá no nosso site mittechreview.com.br, que a gente tem artigos que são publicados semanalmente. E semana que vem também tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.